Se você quer saber como a diretoria avalia um potencial executivo de sucesso, você está no lugar certo. É para você que é um líder, ainda não executivo, pode ser um coordenador, um supervisor, um líder de área, mas ainda não é um gerente, não tem um cargo executivo e quer chegar ao cargo executivo, um executivo de sucesso. E é para você que já é um líder, já é um executivo e quer ter a sua carreira com tranquilidade, sem ter que abrir mão da sua vida pessoal ou até mesmo ficar fadigado, cansado, nada disso. Trabalhar como um executivo de verdade, um executivo que entrega resultado através de pessoas e não como um executivo executor. É exatamente para você. Mas no final do dia, como a diretoria avalia o potencial executivo de sucesso? Esse executivo que aqui dentro da bússola executiva eu vou repetir, a gente chama de executivo imparável. E por que imparável? Porque não é só sobre chegar, é sobre chegar e continuar fazendo uma trajetória de sucesso com clareza, com consciência, no controle da sua carreira. Você sendo o CEO da sua carreira. É exatamente sobre isso esse canal aqui e a bússola executiva também. Mas vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas que podem transformar a sua jornada se você for percebido da forma correta, se você for visto, avaliado do jeito certo pela diretoria. E quem vai decidir isso é você através das suas ações e atitudes. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então é o seguinte, gente, qual é o critério de avaliação para um executivo, um potencial executivo de sucesso? Não tô falando daquele profissional que chega à posição executiva e fica sofrendo não, hein? Tô falando de um executivo de sucesso, que tá no controle da sua carreira, que tem clareza e consciência. Eu vou te contar de cara e eu vou te explicar e vou te dar 7 exemplos. E vou te mostrar a diferença de um profissional que fica estagnado ou até mesmo perdido durante a sua jornada e aquele profissional que chega no topo com clareza e consciência da jornada e o que você precisa. Eu vou te dar aqui 7 elementos fundamentais para você ter com você. Então, papel e caneta na mão, porque eu vou abrir para você um pouco como funciona a cabeça da diretoria, um pouco não, muito, né? Porque eu vou te dar 7 exemplos reais, tá bom? E aí você vai entender como é que funciona. A primeira coisa que você precisa saber que o que determina uma carreira, se você vai se tornar um executivo de sucesso, se você vai fazer uma carreira trivial em alguma etapa e pode ficar aí cansado, estagnado, o que vai determinar, a primeira coisa, pode anotar bem grande aí no seu caderno, a primeira coisa você põe assim, ó, comportamento, atitude. Comportamento, atitude. E pode colocar do lado a palavrinha estratégia. E eu já te explico por quê. Então põe aí comportamento, atitude, põe do lado a palavrinha estratégia. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente é que o que é avaliado, quando a gente está, salas fechadas, sabe aquela coisa que você fala assim, poxa, o que será que os diretores conversam quando eles fecham a sala? Você já quis ser uma mosquinha para estar lá dentro, entender o que é conversado lá dentro? E é exatamente isso que eu vou compartilhar com você hoje. Um pouco dessa conversa e um pouco do que de fato, um pouco não muito, do que de fato a gente olha num profissional quando a gente está avaliando os potenciais dos talentos. E por que é importante você ser visto como um potencial executivo de sucesso, um talento dentro da companhia? Porque esses profissionais, obviamente, eles são tratados de forma diferente. A gente pode querer discutir, concordar ou discordar, mas isso não vai mudar a sua jornada. O que vai mudar a sua jornada é você entender como funciona isso. Por que eu estou te contando isso logo de cara? Porque o mundo corporativo é um grande jogo. É um grande jogo. E o lance é saber jogar. E o que eu ensino aqui? Eu ensino você a jogar esse jogo de forma limpa e íntegra. Então aproveita. Aproveita esse conteúdo de uma diretora de forma limpa e íntegra. Como você se torna um potencial aos olhos de qualquer diretor, em qualquer companhia, de qualquer C-level que você quiser. Enfim, esse é o caminho, é por aqui que a coisa funciona. Então antes de qualquer coisa, eu pedi para você anotar aí comportamento, atitude e a palavrinha estratégia do lado, eu já vou te explicar por quê. A primeira coisa, se o mundo corporativo é um grande jogo, você precisa saber jogar. E jogar como? De forma emocional? Não. De forma estratégica. Um jogo a gente ganha quando a gente está consciente dele. E não quando a gente vai na tentativa e erro e fica metendo os pés pelas mãos, tentando entender o que está acontecendo, e aí faz de um jeito, depois faz do outro. Já vou te explicar por que isso não vai te levar a lugar nenhum. Uma outra coisa que é fundamental nesse jogo, que acelera muito a sua jornada, é você ter a visão do topo. Por que isso? Quando você tenta descobrir um caminho sem antes ter vivenciado, ele é muito mais difícil. Pensa numa estrada, você não sabe onde tem radar, você não sabe onde tem buraco, você não sabe nem se tem reduzir a velocidade porque passa próximo de uma cidade, se tem uma lombada no meio do caminho, você não sabe nada. Você não sabe quão acentuada é uma curva.
Se você não tem, né, um GPS na mão, se você não tem a bússola na mão, você vai para uma estrada sem saber o que encontrar. A carreira não é diferente. As pessoas são jogadas, né, para a carreira, para o mundo corporativo, faz uma faculdade, um curso, tal, e é jogada para o mundo corporativo sem nenhuma consciência de que isso é um grande jogo para ser jogado de forma estratégica. E o que comanda, o que determina o seu futuro no mundo corporativo, quanto dinheiro você vai ganhar, se você vai ganhar salários acima de 30 mil, se você vai ganhar bônus que mudam, já dobram, mais que dobram o seu rendimento no ano, né? Eu mostrei, quem já me acompanha há mais tempo sabe, já mostrei, não é sobre o salário de 30 mil, é muito mais, porque só de bônus você mais que dobra os seus rendimentos anuais, né? Então a gente tá falando de um ano aí, mais de 500, mais de meio milhão de salários e bônus, e sem falar em benefícios e muitas outras coisas. E você pode ter isso, qualquer pessoa pode. E as pessoas acreditam que não, que tem que ou nascer como estrela, sei lá eu, ou numa família rica, ou sei lá qual é a crença que você tem, ou que você precisa de grandes formações. Nada disso é verdade. E eu vou te mostrar exatamente o que é que importa dentro do mundo corporativo. Como é que a alta liderança olha para os seus liderados, para os profissionais de uma companhia, e como você pode ser então um talento, um potencial. Porque a gente cuida. O que a gente faz com talento e potencial? A gente faz o que a gente chama de retenção. O que é retenção? É aumento e promoção. Quando você quer reter um profissional? Quando você não quer perder. E o momento que você não quer perder, qual é? Quando ele é mais um lá na engrenagem do mundo corporativo? Quando é um executor, pura e simplesmente aos olhos da liderança? Quando você faz o seu papel? É óbvio que não. A gente não quer reter aqueles profissionais que sabem se diferenciar. E é exatamente como se diferenciar que eu vou trazer agora para você aqui nessa live. Então a primeira coisa que eu quero que você tenha muita consciência, que o que eu vou te falar agora é algo que ninguém vai te ensinar por aí. Você pode fazer pós, você pode fazer MBA, pode fazer o curso que você quiser. Não vão te ensinar. Nem o seu diretor, nem o seu gestor ou a sua gestora, nem o CEO da sua empresa provavelmente vai te contar com tanta clareza quais são os critérios, até porque a gente observa para ver quem tem. A gente não sai entregando, certo ou errado? É assim que está desenhado o mundo corporativo, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, que é fundamental, se é comportamento e atitude que importa, isso significa que não são as formações técnicas, não é o tamanho do seu currículo, não tem a ver com quantas graduações você já fez, não tem a ver. E as pessoas acreditam que está atrelado à formação. E eu vou contar uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, foi uma experiência minha, tá bom? Eu estava numa das empresas onde eu trabalhei, quem já me conhece há mais tempo sabe que eu fiz a minha carreira em grandes empresas, passei por C&A, Centauro, Etna, são grandes empresas. E em um desses momentos, o meu gestor direto me chamou. Falou assim, Patrícia, é o seguinte, eu sabia que ia rolar uma dança das cadeiras, nós vamos falar sobre isso aqui hoje, porque vai rolar a dança das cadeiras na sua empresa logo, logo, porque o momento disso acontecer quando é? É todo início de ano. Todo início de ano, começa janeiro, fevereiro, março, começa a dança das cadeiras. É quando os executivos param para avaliar quem fica, quem sai, quem sobe, quem não sobe. Quem vai ficar para sempre estagnado, quem vai fazer uma carreira de sucesso. Então o momento é agora, a dança das cadeiras vai começar. E eu estava nesse momento dentro da companhia. Ia começar uma dança das cadeiras, a gente sabia que isso ia acontecer. E o meu gestor direto me chamou e vai vendo, já um alto executivo ele. Ele me chamou, eu também já uma alta executiva, ele me chamou, falou assim, Patrícia, é o seguinte, eu tô querendo dar uma mexida aqui, eu queria saber como você vê uma troca diária. Nesse momento. Eu, naquele momento, a resposta que eu dei pra ele e a resposta que eu recomendo que você dê é o seguinte, cara, tá tranquilo. Aí ele virou e fez, nossa, mas tá tão ruim assim trabalhar comigo? Eu falei, não, claro que não, em absoluto, mas eu sou da empresa. Ele falou, mas você nem sabe pra onde eu vou te mandar, que área é essa, se você sabe ou não fazer. Eu falei, o que eu não sei eu aprendo, não se preocupa não. E onde eu estiver, eu vou fazer a diferença. Pode contar comigo, se você precisa e entende que tem um lugar que é mais importante pra eu estar, conta comigo. E aí ele fez, então tá bom. E olha só, já meu gestor já estava com ele, direto com ele, há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. Vai vendo essa história. Mais de 2 anos, tá? E ele fez uma mudança e me trocou de área. Quando ele anunciou, ele me chamou. Ele falou, o que você achou dessa nova área? Eu olhei para ele e falei assim, não é nova, né? Porque metade da minha carreira eu fiz nessa área. E a outra metade na área que eu tô hoje. Aí ele olhou para mim e fez assim, sério? Gente, presta atenção, eu já era uma alta executiva nesse momento. Eu tô querendo te mostrar que o alto executivo, quantos executivos direto ele tem? Pouquíssimos. Se nem ali no topo as pessoas estão olhando para o currículo, você acha mesmo que o teu gestor ou tua gestora está olhando para os cursos que você fez?
Você acha mesmo que a formação técnica ou a faculdade ou a pós ou o MBA que vai te promover? Porque não é. Eu não estou dizendo para você não estudar. Eu só estou dizendo para você não depositar nesses cursos uma expectativa que eles não podem te devolver. Esses cursos, essas graduações, elas não vão te levar para o topo, porque não é o técnico, é o comportamental. Não tem a ver com quantos cursos ou o peso daquele currículo. Aliás, o meu currículo nem é dos mais pesados. E cheguei até a posição de diretoria. Eu tenho MBA no meu currículo. Quem for no meu LinkedIn pode ver. Sabe por que eu tenho esse MBA? Eu já era uma executiva quando a C&A me deu o MBA de presente, como uma forma de retenção, para dizer, fica aqui. Naquela época, nós estamos falando aí de 15 anos atrás, naquela época o MBA era o auge, né? As pessoas, nossa, aquilo era um diferencial competitivo, quem tinha MBA era um profissional diferenciado. Hoje não é mais. Hoje a molecada sai da faculdade, faz pós, faz MBA e perdeu o valor que tinha no passado, deixou de ser diferencial, mas faz muito tempo. Então você pode fazer, você deve estudar, mas não fique agarrado de que as formações técnicas é que vão te levar para o topo, porque elas não vão. Não fique agarrado na ideia de que porque eu não tenho alguma coisa, eu não tenho uma formação, porque eu não tenho não sei o que lá, então isso vai travar minha carreira. Vai nada, não deixe isso te parar, nem deposita aí toda a sua esperança e nem deixa te parar. Aliás, eu usei a palavra esperança, não foi à toa, porque a minha provocação é para que você não faça, a partir de hoje, a partir dessa live, que você nunca mais faça da sua carreira uma carreira de esperança, que você seja estratégico. Sabe por quê? Carreira é estratégia. Carreira não é emoção, carreira não é esperança. Vamos ver aonde vai dar, vou trabalhar muito e ver onde eu chego. Não é sobre esperança, é sobre estratégia. Anota isso e você já vai entender. Então a primeira coisa, a zero de jogo, é o seguinte: o que leva você para o topo é o seu comportamento e a sua atitude, tá certo? O que vai te diferenciar é isso. O técnico, a formação, você tem que fazer o necessário para a sua função. Mas não é isso que vai te diferenciar, não acredite nisso. E se você tiver que fazer uma escolha entre investir num curso técnico, num MBA, e investir em algo que vai te dar realmente condição de se diferenciar através do seu comportamento, da sua atitude, invista nisso. Invista nisso. Não é à toa que a gente vê aqui, eu vou dar isso como exemplo, não é à toa que a gente vê os resultados dos alunos da Bússola Executiva. Os resultados tão rápidos e tão altos dos alunos. Por quê? Porque eles realmente agem do jeito certo. Mas eu vou te contar nessa live o que é isso, tá bom? Então vamos lá. Então essa é a primeira coisa que você tem que ter. Eu tenho alunos na Bússola Executiva, inclusive, que estavam travados durante muito tempo, muitos anos, com MBA internacional. Fala, Patrícia, se eu te falar quantas pós, quantos MBAs eu tenho fora do país, é inacreditável. Como eu não consigo sair do lugar? E aí vem para a Bússola, aprende o comportamento, a atitude certa e bluf, começa, se torna um potencial. Se torna um profissional diferenciado dentro da companhia. Por quê? Porque de nada adianta você ter o conhecimento técnico se você não ter o comportamento, a atitude para colocar isso para fora. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero que você anote com muita clareza, e isso é um divisor de águas e muita gente demora a entender. Eu falo aqui nas lives, as pessoas demoram a entender o que eu estou falando, então presta muita atenção. Eu vou falar para você o que vai te levar para o topo, segunda coisa importante, e o que vai te deixar parado, não vai te promover e você vai ficar assustado com isso. O que leva o profissional ao topo, na linha de atitude e comportamento, pensa em gerar valor. Anota aí no seu caderno, gerar valor. Põe aí no chat, escreve aí, gerar valor. Não é o mesmo que entregar resultado. Não é o mesmo. E as pessoas ficam ali, não, porque o meu número, o meu resultado, que não sei o que, se eu estiver entregando resultado, tudo vai dar certo. E entrega um baita resultado, supera a meta, aquela coisa toda. Porra, e não é promovido? Quantas e quantas pessoas vocês conhecem que entregam resultado e não chegaram no topo? Não tem salário acima de 30 mil. Sabe por quê? Porque não é sobre entregar o resultado. Eu vou falar uma coisa que eu sei que é dura de ouvir, mas o meu compromisso com você é a verdade. Eu sei que eu falo coisa que o pessoal fala, Paty, você fala algumas coisas que dói na alma da gente. Mas eu tô te ajudando, porque eu só posso te ajudar falando a verdade. E gerar resultado, o número pelo número, é sua obrigação. Não fica bravo comigo, não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você entender a essência do que eu estou te falando e mudar a sua atitude e o seu comportamento. E tudo vai começar aqui com o seu mindset, eu já te explico como mudar. Mas primeiro eu quero te dar essa visão geral do que vai diferenciando uma coisa da outra.
Entregar resultado é sua obrigação. E aí as pessoas ficam bitoladas no resultado. Quer ver a loucura? Para os dois extremos. Quem entrega muito resultado acha que isso é garantia de promoção. Quando não acontece, fica frustrado. Emoção toma conta. Não sabe lidar, não tem estrutura para lidar com isso. E adivinha só? Ladeira abaixo. A gente tem um profissional que não está entregando resultado. Aí ele faz o quê? Fica acuado, calada, não fala. Porque se sente em dívida. Claro que você tem que entregar resultado. Mas ele não é o crivo. O crivo é atitude, é comportamento. E ó, lembra, resultado é sua obrigação. E quanto mais você só fizer resultado pelo resultado, o que você está mostrando? Que você é muito bom naquela cadeira, que você é muito bom naquela tarefa, que você é o melhor executor naquilo. E o melhor executor não será executivo. É duro, eu sei, 2 frases duras numa única explicação, mas é verdade. O melhor executor não será executivo. Já o profissional que sabe gerar valor, ele faz a diferença para o negócio. Não é o resultado pelo resultado, mas é o seu impacto ampliado. É quando você entende que o seu papel é além daquele número, que o seu papel é sobre gerar valor para uma área, para uma companhia. Você percebe a diferença? Quando você está olhando para o resultado, você está olhando o quê? Para você. Quando você olha para o resultado, você olha para o seu umbigo. Quando você pensa em gerar valor, você vai além. Você olha para o departamento, para a divisão, enfim, para o setor que você trabalha. Você olha para uma companhia inteira. Quando você vai amadurecendo o conceito de geração de valor. Então, o que leva um profissional ao topo? Só o resultado? Não. Mas gerar valor, também entregando resultado. O resultado é parte, o resultado é sua obrigação. Se você quer garantir emprego, entregue o seu resultado, seja o melhor executor. Porque demitido você não vai ser, se não fizer um comportamento ruim, né? Não pode ser uma maçãzinha podre. Se tiver um comportamento ok e entregar um baita resultado, o melhor executor vai ficar ali. Não vai perder emprego, mas não vai ser promovido. O que promove é a geração de valor. Tá aqui, o Paulo já resumiu muito bem. Obrigado, Paulo. Excelente resumo. Excelente resumo. Muito bem. Outra coisa que é fundamental, e eu vou linkar com gerar valor para provocar e esticar mesmo o seu pensamento. Eu vou distender mais aí o seu pensamento, que eu quero que você enraize esse conceito, porque ele muda o jogo dos profissionais. Isso leva pessoas comuns ao topo, com salário acima de 30 mil. É por aqui que a coisa começa. Se você quer ganhar salário acima de 30 mil, presta atenção nos detalhes do que eu estou te falando. Sabe por quê? Eu falei no início e vou repetir. Carreira é estratégia. Carreira é no detalhe. Eu já vou te explicar. As pessoas tendem a ser o quê? Ah, eu sou do chefe. Eu fico trabalhando para o meu gestor ver o quanto eu entrego. Ah, eu faço para agradar a minha liderança. Trabalha para o chefe. Isso é um erro de carreira. Isso é um erro de carreira. Vou falar mais sobre gerar valor, Levi. Você vai entender, tá bom? Boa pergunta. O que acontece? Quem trabalha para um chefe tá lascado. Você não tá trabalhando, você não é do seu chefe, gente. Você é da empresa. Então não trabalha para um líder, trabalha para uma empresa. Isso muda muito o seu jogo. Quem está aqui comigo sabe, eu já contei essa história, mas eu vou repetir. Eu tive durante a minha jornada, eu comecei como assistente lá na CIA, e naquela época eu não podia assistente, não podia ser gerente. Eu tive um dos meus líderes, ele olhou para mim, ele falou: quem você pensa que é para um dia chegar no meu cargo? Como se começar como assistente fosse um insulto ou me fizesse menor. Olha que bobagem. Olha que bobagem. Eu não liguei para isso. Toquei a minha carreira e eu não fui do chefe, eu fui da empresa. E aí o tempo foi passando, eu fui cada vez mais acontecendo dentro da companhia. As pessoas sabiam quem era a Patrícia através das minhas entregas, porque eu gerava valor. Eu não só fazia o meu trabalhinho de assistente, eu gerava valor para aquele departamento, para aquela divisão que eu trabalhava. E aí chegou um momento que o meu gestor direto foi se desconfortando. Adivinha o que ele fez? Ele pediu minha cabeça. Pediu minha cabeça pro diretor. Quer saber? 1, 2, 3, 4 vezes. Não tô mentindo. Eu tô falando pra você, 4 vezes ele pediu a minha cabeça. Ele pediu pra me demitir. E sabe o que ele escutou as 4 vezes do diretor? Mas por que você quer demitir a Patrícia? Porque eu quero, ela é minha. Ele disse: não é sua, ela é da empresa. E se a Patrícia não tá fazendo nada de errado, nós não vamos demitir. Esquece essa história. Chegou num ponto. Olha isso, pode achar absurdo o que quiser, mas chegou num ponto que quando o meu gestor saiu de férias, o meu diretor me trocou de departamento. Quando ele voltou, eu não estava mais lá. Ele falou: não dá. Ele me contava e falava: gente, não dá.
Por quê? Porque ele estava absolutamente desconfortável. Isso é assédio moral, né? Isso hoje em dia tem nome. Na época não tinha nome, não. Mais de 20 anos atrás não tinha nome para isso. Mas o nome disso é assédio moral. Então, quer dizer, imagina, né? Se eu fosse só de um chefe e resolvesse só agradar ele, a empresa não saberia quem é a Patrícia. Quando você gera valor, você trabalha de forma amplificada. Então, você começa a conectar as pontas. Você entende o porquê você faz algo. Que o Levi me perguntou, como saber? O primeiro passo, você tem que entender por que você está fazendo alguma coisa. Se você simplesmente faz porque é o seu papel, porque todo mundo faz, porque os seus pares fazem. Se eu fizesse isso lá atrás, eu seria uma assistente até hoje. Por que que eu cheguei à diretora? Porque eu não fiz o que todo mundo fazia. Eu entendi que eu tinha que fazer mais. Ser da empresa e não de um chefe. E vamos combinar, cá entre nós, é deprimente você ter que trabalhar para uma única pessoa, né? Para agradar uma única pessoa, você não precisa. Agora veja, ai Paty, eu tenho o mesmo problema com o meu chefe, vou insultar, vou ignorar, vou passar por cima? Lógico que não, gente. Eu acabei de falar que carreira é estratégia, não é emoção. Isso é emoção tomando conta de você. E em hipótese alguma você vai passar por cima de alguém. Não é sobre ignorar a existência de uma liderança, não é sobre ser maior que o mundo. Não, estratégia, consciência, clareza do jogo. Qual que é esse jogo que eu contei aqui que eu vivi? Cara, se eu gero valor para uma companhia, por que vão me mandar embora? Aí, qual que era o erro que eu não podia cair? Você já pensou se eu tivesse brigado com o meu chefe lá atrás? Então eu começasse a insultar ele? Eu começasse a ignorar ele? O que ia acontecer? A empresa ia falar, realmente a Patrícia é um problema, acho que ele tem razão. Mas a inteligência emocional corporativa. Esse é um dos pilares de um executivo de sucesso. Um executivo, um profissional, qualquer que seja o seu cargo hoje, mesmo para você que já é um executivo. Porque não é sobre cargo, é sobre atitude, é sobre comportamento, é sobre mindset. Você é do mercado. Você não pode ficar enraizado numa crença equivocada. Só que a ausência da inteligência emocional corporativa é o que faz um bando de profissional cheio de potencial ficar estagnado ou cair. Quantas pessoas, ou talvez você já tenha vivido isso, de ser um excelente profissional, não entender por que a coisa não acontece na velocidade que você merece, ou até mesmo não entende por que não é valorizado ou desligado. Porque se você não tem inteligência emocional no âmbito corporativo, de nada adianta. Inteligência emocional corporativa, sempre. Porque não é só inteligência emocional, você pode estudar anos sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional corporativa, que eu falo que é o que a bússola ensina? É você ter controle emocional sobre você, sobre o outro, na engrenagem mundo corporativo. Lembra que eu falei que você precisa da visão do topo? A visão do topo com inteligência emocional. Pensa, isso aqui potencializa qualquer carreira, isso é o turbo, sei lá o que é mais poderoso que um turbo de carreira, é o TNT, o que é? É um turbo para a sua vida corporativa, porque é você no controle. Lembra que eu falei? A live de hoje é sobre você ser CEO da sua carreira. Tá bom? Muito bem. Outra coisa que é importante, já falei que atitude e comportamento não é técnico, já falei sobre gerar valor e não entregar resultado, sobre ser da empresa, do mercado, como bem falou aqui o Joel, e não simplesmente ser de um líder, né? Ficar ali puxando o saco, ser de um chefe, que isso não é sustentável. E tem mais uma coisa que eu quero trazer para você, anota aí mais um elemento fundamental aqui. Agora eu quero falar de um tópico que vai diferenciar se você vai ser um executivo de sucesso ou só mais um executivo ali que vai chegar numa primeira liderança, né? O nível gerencial é o primeiro nível executivo. Um primeiro nível, no máximo aí uma gerência mais sênior e depois fica estagnado. Não consegue subir. Porque são barreiras. A primeira barreira é se tornar um líder, né? Um executivo, um líder, depois um líder executivo. E aí depois sim, de fato, você chegar numa alta posição executiva, né? São 3 grandes níveis que a gente vive, tá certo? E tá no detalhe, gente. Presta atenção na minha fala, fica focado, presta atenção no que eu tô falando. Eu quero falar sobre liderança. E existe uma diferença entre você ser um líder, de fato, um líder executivo, e ser um líder executor. E por que eu tô falando isso? Sabe o que é um líder executor? É aquele profissional que tem uma posição de líder, tem o crachazinho do chefe, certo? Tem o crachazinho, então tô empoderado porque eu tenho o crachá do gestor, tá certo? Mas esse é o chefe. É aquele que manda e acredita que você consegue conquistar algo mandando nas pessoas. E não é mandando, sabe por quê? Porque quando você manda em alguém, esse alguém não faz. Você já ouviu a história de que as pessoas pedem demissão do chefe, não da empresa? Elas também fazem pelo líder e não por conta da empresa.
Mas para você de fato ter uma carreira de sucesso, para você ser um líder respeitado, um executivo de sucesso, tem uma nuancezinha da liderança que precisa ser observada. Uma nuancezinha que tem que ser observada. Não adianta você ser um líder que executa. Não é sobre executar. Ah, eu sou líder, eu sou chefe, eu tenho crachá, mas eu vivo com o time na execução. Quando você baixa a cabeça para executar, quando você faz o trabalho do dia a dia do seu time, quando você senta do ladinho, pega pela mão e faz o trabalho do time junto com você, junto com eles, na verdade, quando você faz isso, você se torna um líder executor. E aí, vamos conectar com geração de valor? Você não está gerando valor para ninguém. Você não está gerando valor para os seus liderados. Você está diminuindo o potencial deles. Quando você senta do lado e faz junto, você não desenvolve. Você cria o quê? Paralisia. Porque eles sabem que alguém vai fazer. Você não desenvolve o pensar. Você não desenvolve ser um profissional de alta performance. Mas esse líder fica envaidecido, o líder executor. Ah, eu resolvo tudo. Eu resolvo tudo. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. E o time sabe, me chama que eu vou lá e eu resolvo. Põe a mão na massa mesmo, tem orgulho, bate no peito. Mas o que está fazendo? Está diminuindo, está achatando o potencial das pessoas. Você faz profissionais liderados melhores quando você desafia, não quando você entrega pronto. É a diferença de pescar, ensinar a pescar e entregar o peixe na mão. Fazer no lugar do time, você gera um time acomodado. E sabe o que é o pior como líder? Você se torna recurso do seu time. O time está te operando e você nem percebeu. Você está trabalhando no lugar das pessoas. Aí fica, não tenho tempo para nada. Aí o teu time olha para você e fala, eu que não quero ser líder. Olha como a vida dele ou dela é horroroso. Sabe por quê? Porque é um líder executor. Isso não promove, isso não te leva até o topo. Já o líder executivo, esse sim. Aí é o outro nível de jogo. Por quê? É o profissional que sabe extrair o melhor do seu time. É o profissional que sabe desenvolver cada um no seu ponto ótimo e também provocar cada um no seu ponto ótimo. Porque as pessoas não são iguais. Elas não têm o mesmo nível de maturidade. E quando você sabe provocar no ponto ótimo de cada um, então isso aqui eu posso pedir para fulano. Esse aqui eu tenho que ensinar Beltrano. Esse aqui eu posso desafiar Ciclano. Quando você sabe como lidar com cada um, porque você entende o grau de maturidade de cada um, aí você está jogando um alto nível de jogo. Aí você faz essas pessoas melhores. Aí você está gerando valor. Gerando valor para o seu trabalho, gerando valor para as pessoas à sua volta, gerando valor para a empresa. Porque quando você é um líder executivo, você levanta a cabeça e pensa na estratégia. Quando você é um líder executor, você baixa a cabeça e um monte de oportunidade passa aqui, ó, e você nem vê. É o famoso olhar para a formiguinha e o elefante está passando. Gerar valor está em cada detalhe, está em cada entrega, está em cada exemplo. Eu vou dar exemplo para vocês aqui. Eu sei que o gerar valor sempre traz mais, mas o que é isso? O que é isso? É tão difícil tangibilizar. Porque não é ensinado, porque você está de frente com algo que é novo e diferente. Só que é o que leva qualquer pessoa comum para o topo. Então presta atenção em cada detalhe do que eu estou te falando, porque eu estou te entregando um ouro de carreira aqui. Um ouro. Aproveita. É sério isso. A primeira coisa que é importante, você é chamado para o quê? Porque as pessoas falam assim, eu sou muito útil, Paty. Nossa, como eu sou importante, eu sou uma pessoa que faça a diferença, eu realmente, faço e aconteço. E aí aconteceu uma coisa muito interessante com uma aluna minha no início do programa. Ela virou para mim e falou muito sobre isso. Ah, Paty, eu sei, assim, as pessoas, sabe, todo mundo me conhece, eu sou uma pessoa que gera muito valor, tudo. Eu falei, que legal, tal, mas me explica mais. E ela foi contando várias coisas que ela fazia e que ela era demandada. Muitas vezes ela era demandada para fazer algumas ferramentas, algumas planilhas, para tomada de decisões. E aí ela fez um comentário que parece bobo, mas eu falei, para aqui, para nesse comentário, porque olha só, aqui que tá errado. Parece uma bobagem, mas presta atenção. Ela virou e falou assim, cara, eu sou tão assim, tão, de alguma maneira, tão importante ali, todo mundo tanto me conhece, que sabe, até quando queima a luz, as pessoas me chamam, avisa a fulana lá, porque sabe que eu resolvo. Então, assim, essa sensação de eu resolvo tudo e dando uma falsa leitura de geração de valor.
Eu falei, mas você não precisa resolver a lâmpada queimada, não tem nada a ver com o seu trabalho. Não, eu sei que não, mas é porque as pessoas sabem que eu resolvo tudo. Não, elas estão te vendo como uma eterna executora e você não percebeu. Elas estão vendo você simplesmente como alguém que faz o relatório que elas precisam para tomar a decisão. Simplesmente como alguém que resolve o problema da luz se ela estiver apagada. Esse não é o seu trabalho. Você precisa aprender a de fato fazer a diferença para o negócio. E como eu sei se eu faço a diferença para o negócio ou não? Se você está sendo chamada para discussões estratégicas. Porque se as solicitações, as conversas, as discussões, elas giram em torno de execução, você não gera valor, você faz muito bem o seu trabalho e é reconhecido por isso, garante emprego. Ah, não, eu sou chamado para discutir estratégia, eu sou chamado para pensar em novas formas de fazer, não a execução, mas estrategicamente. Quais caminhos adotar, por onde a companhia ou um departamento pode seguir. Então você gera valor. Porque quando a gente tem um profissional que gera valor, a gente traz ele para perto. Lembra que o tema da live é como a diretoria avalia um potencial executivo de sucesso? Quando a gente olha para alguém e diz é um potencial, esse profissional é um talento, é diferenciado, a gente traz para perto. E quando a gente traz para perto, o que você quer ver nesse profissional? Que ele gere valor. Através do quê? Da sua atitude, do seu comportamento. Não é sobre saber fazer tudo, mas é sobre fazer parte, ser parte da solução. Tem um abismo entre ser a solução técnica, que não é nada, é só um executor, mas ser parte da solução estratégica. Se você está sendo chamado para discussões estratégicas, é sobre isso. Entendeu? Aí vamos lá. Ó, o Paulo pôs aqui, exemplo de gerar valor. Quando você ouve, me ajuda a pensar aqui. Olha a diferença, me ajuda a pensar aqui. E é exatamente essa diferença de gerar valor e ser uma pessoa que facilita a execução. Percebe? E como é, o que a gente avalia, como os diretores, estou te falando como diretora, estou pondo meu boné de diretora, como a gente avalia um profissional? Pela atitude e comportamento. E ó, não precisa ter a melhor resposta, precisa estar junto, porque tem mindset executivo, porque tem dialeto executivo, porque se conecta com os executivos, porque gera valor o tempo todo. E gerar valor não é ter as respostas, não confundam. Cara, muito importante, tem duas coisas aqui fundamentais. De tudo que a gente veio falando até aqui, que vai vendo que as coisas elas vão se encontrando, tudo vai fechando, vai fazendo sentido, tá bom? Uma coisa que é fundamental é que a diretoria realmente avalia e olha num profissional. O que é? Mais do que tudo, atitude e comportamento. Mas o que ela tá querendo ver, que é quase que o resumo de tudo que eu falei até aqui. Mas ainda não é o fechamento, calma que tem mais uma coisa importante para te falar. A diferença entre você ser o seu cargo e você aprender a ser antes de ter. Ser o seu cargo, você é só mais um. Não fica triste nem bravo. E não importa qual é o seu cargo. Você é só mais um e está na engrenagem executor eterno. Mas quando você aprende a ser antes de ter, quando você aprende a ser antes de ter, quando você aplica o ser antes de ter, que a essência do que a bússola ensina não é à toa ser antes de ter, e é por isso que os resultados são altos. Por quê? O que é ser antes de ter? Anota. Pensar, falar, agir e entregar o seu trabalho de hoje, seja ele qual for, de forma executiva. Quando você souber fazer isso, você fica imparável. Pensar, falar, agir e entregar de forma executiva o seu trabalho. E para pensar de forma executiva, você precisa ter o quê? Mindset do executivo. Se você não pensa comum, você não pode. Pensar, falar. Você fala o que você pensa. Se eu penso como executivo, eu desenvolvo o dialeto executivo. Mindset, dialeto executivo. Entregar, falar, pensar, agir e entregar. O que é isso? Gerar valor, não só resultado. Tá aqui, eu tô entregando para você. Você pode fazer tudo isso, mas se você cometer um erro, tem um erro aqui, que esse pode pôr tudo a perder. É sério mesmo, é tão simples quanto isso. Você pode aprender a ser antes de ter, você pode ser o profissional que gera valor, você pode ser o profissional que não é do chefe, mas é da empresa, você pode fazer liderança executiva ampliada, você pode ter as conexões executivas, tá em discussões estratégicas, mas se você tiver tudo isso, só que de forma inconsistente, se você for o que eu chamo de profissional eletrocardiograma, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Cara, sabe o que é o profissional eletrocardiograma? Uma hora faz um negócio super legal, na outra hora se comporta mal. Aí depois faz um negócio super bacana, entrega um baita resultado. Aí no outro dia é competitivo de forma errada, é nocivo pro time. Aí vai lá, tem uma baita ideia. Aí no outro dia tá desmotivado, tá andando com os executores reclamando da empresa, do chefe.
Essa inconstância, esse sobe e desce, vai destruir. Você pode entregar coisas incríveis. Se você for profissional eletrocardiograma, tu tá lascado. Sabe por quê? Porque nenhum líder, nenhum diretor confia em profissional eletrocardiograma. Porque o medo é, e se eu te subir? O que você vai fazer? Você vai ser instável? Um dia você vai estar bem, no outro dia você vai ser emocional? Um dia você vai estar bem, gerando valor, no outro dia você vai ser super competitivo, vai passar por cima do seu colega? Como é que eu posso subir você? Olha isso. Olha isso. Eletrocardiograma não sobe. Gera insegurança. E as pessoas, elas subestimam isso. E quer saber? Muito provavelmente, eu me arrisco aqui pela experiência, eu vou fazer uso da minha experiência aqui. Eu me arrisco a dizer que a grande maioria de vocês faz isso e nem percebe. A verdade é o seguinte, quando a gente tem alguém que a gente não quer perder de jeito nenhum, porque é um talento, percebe? Porque é realmente uma profissional diferenciada, a gente cria cargo. Tô falando como diretora. A gente cria cargo, a gente dá aumento, a gente dá promoção, a gente dá aumento fora de padrão. Ó, quem viu, eu fiz uma live, pode até procurar no YouTube, fica mais fácil. Põe lá, case de sucesso Denise. A Denise, foi muito legal o case dela. Ela é do setor público. E não sei se alguém aqui que tá me assistindo é do setor público. Setor público todo mundo fala assim, ó, setor público não tem o que fazer. Porque no privado, as pessoas fazem o que querem, diretor manda e desmanda, mas no setor público é tudo travado. Tudo travado. Não tem essa. E a Denise veio para a bússola executiva, tá super desmotivada, desacreditada, tava desistindo da carreira dela, realmente. Aí ela falou na live, falou, pai, eu não tinha conta para pagar, porque senão a minha vontade era pedir demissão. Totalmente desmotivada. Aí ela veio para a bússola. O que aconteceu? Ela aprendeu a se comportar como executiva, ser antes de ter, pensar, falar, agir e entregar como executiva, certo? Gente, em 4 meses, presta atenção, 4 meses, o setor público, que é tudo travado, o que aconteceu com a Denise? Eles promoveram, criaram um cargo para a Denise, não existia, mas setor público não é tudo travado? Não é, nenhum lugar é. É sobre você. Quando você mudar, eles vão te desejar tanto ao ponto de ter medo de perder. E aí o que aconteceu? Criaram um cargo para a Denise, um cargo executivo, ela se tornou uma executiva com 4 meses de bússola, aí a pedir demissão, hein? Em 4 meses de bússola, ela se tornou uma executiva, agora segura essa, com 102% de aumento. Sabe o que é isso? Ela mais que dobrou o salário dela.